Um grande prazer recebê-lo. Tudo bem, Marco? Salve, Miguel. Boa noite. Alegria de reencontrar você agora desde o Brasil e num panorama diferente daquele que a gente conversava no ano passado. Muito obrigado pelo convite. Muita coisa mudou, né? Lula foi eleito, agora você é presidente da Biblioteca Nacional. Parabéns aí pela responsabilidade. Depois eu vou perguntar a você como é que está a nossa Biblioteca Nacional. Mas deixa eu colocar um videozinho aqui que eu pedi para separar, um videozinho que você mesmo divulgou, que eu achei bonito. Coloca aí, por favor, Gui, o videozinho do Marco com o Lula. Eu achei bonito, porque está sem som, mas a gente... O gesto, né, a linguagem corporal do Lula é muito forte, né? O abraço que ele dá. Como é que foi essa cena aí, Marco? Se você me perguntar o que eu ganhei naquela caixa, eu não me lembro. Mas se perguntar o que eu senti no abraço do presidente Lula, até agora eu me sinto aquecido, com a esperança renovada. Eu nem me lembro o que eu falei para ele, realmente não lembro, mas eu sei que a puxada para o abraço foi muito emocionante para mim. Eu estava entre alegria e um certo, quase os olhos marejados, né? Porque, de fato, encontrar o presidente Lula e depois o abismo do qual ele nos tirou, um abismo de luz, para onde ele nos trouxe para a luz. Então, era uma gratidão intensa, todos brasileiros. Legal, aqui. Muito bem. Marco, ainda sobre o abraço, já que eu falei nessa questão da linguagem corporal do presidente Lula, você é escritor, é um homem das letras, né? Da comunicação pelas letras. E agora a gente sabe a importância da linguagem corporal, né? Como o presidente Lula consegue se comunicar por essa linguagem corporal com genialidade. Isso aí não aprende nos livros, né? Onde é que você aprende isso? Essa inteligência afetiva do presidente Lula, essa capacidade social que ele tem, e muitos poucos políticos tiveram, essa sensibilidade à flor da pele, com isso alcançando outro patamar da inteligência, né? Uma inteligência emocionada, um racional atravessado de poesia, de lembrança, né? Esse é o nosso grande presidente Lula. E é o Lula das grandes intuições, né? Porque são esses insights, são essas proximidades de afeto que abrem um campo racional para um campo de contornos, de encontros, de trocas. Isso o presidente Lula faz de forma absolutamente extraordinária. E o Zé estava falando antes dos anos, né? O Lula, com 77 anos, é um menino, não é? É um entusiasmo, é uma entrega, uma dedicação, uma paixão. E olha, Miguel, toda a parábola da vida do presidente Lula, tudo aquilo que ele viveu, é algo realmente a todos nós impressiona, né? Eu me lembro, Miguel, nos anos mais difíceis, aqueles anos passados, os últimos 6 anos, né? Não importa mais a que altura, foram todos péssimos, né? Quem imaginaria, Miguel? Você imaginaria essa volta, essa reconquista republicana? Eu não imaginava, sinceramente. Isso me comove. Toda vez que eu penso na biografia do Lula e na biografia do Brasil e nas nossas, Miguel, e dos amigos que nos acompanham, é grande. Tem um superchat aqui de uma pessoa que está mencionando aqui, ó, foi Carlos Augusto de Bones Cruz, fui assinante da melhor revista de História Nacional. Seu nome, História da Biblioteca Nacional. Prazerosa. Voltará? Pergunta aí para o Marco. Eu espero, nós estamos trabalhando. Tudo é complexo nesse campo dos restabelecimentos, mas nós estamos preparando. Essa é uma revista muito bonita, de grande sucesso, popularizou a história, mas popularizou e difundiu sem perder a capacidade, que é o essencial na reflexão da história, da sua crítica, ligando aos documentos e dando também à Biblioteca Nacional um lugar de vantagem. Então, está no nosso radar. Muito bem. Marco, então vamos uma pergunta sobre a Biblioteca Nacional. Pergunta mais básica de todas. O que é a Biblioteca Nacional? Explica para a gente o que significa e o que é a Biblioteca Nacional, da qual você é presidente agora. A Biblioteca Nacional, ela é, primeiramente, uma biblioteca de nação, a biblioteca da nação brasileira, em 2 formas. Uma porque ela é nacional, porque ela recebe depósito legal estabelecido por lei.
todos os livros que são produzidos, partituras, músicas do Brasil, enfim, jornais, vão para a Biblioteca Nacional como forma de assegurar, não é, essa permanência e, enfim, está na lei. Mas, por outro lado, é a Biblioteca da Nação, porque, enquanto nação e nos próprios papéis da independência, a Biblioteca Nacional, que foi comprada pelo novo país que estava nascendo, o Brasil, ela está lá colocada como um dos anéis importantíssimos para a nossa independência. Então, o valor da Biblioteca Nacional é muito grande, mas para lá desse valor, de ter uma história ímpar, de ser uma das 10 maiores bibliotecas do mundo, a Biblioteca Nacional ela tem uma trajetória de profundo enriquecimento das suas coleções. A Biblioteca Nacional ela soube se modernizar dentro das suas possibilidades extraordinárias, entre as quais, por exemplo, a Biblioteca Digital. A Biblioteca Digital do Brasil mudou completamente as teses. E não falo só de teses de sociais, eu falo de teses de agronomia, de química, de astronomia, porque todos, então, começaram a ter esse elemento em suas próprias mãos, capilar, republicano, e começaram a fazer nas próprias teses aquilo que encontravam da história da sua própria ciência. E, Miguel, o ano passado, mas a gente vai bater o recorde esse ano, nós tivemos 100 milhões de acessos. Assim, é um número realmente avassalador. Nós estamos ampliando essa capacidade, tudo, obviamente, dentro do quadro de reconstituição geral do país e de todas as agências, mas agora nós temos interlocutores, o que não tínhamos anteriormente. E a ministra Margarete tem sido, assim, de uma dedicação exemplar. Eu falo isso de coração. Ela tem jogado realmente toda a sua vida, dia e noite, 24 horas por dia, posso dizer, em torno desse projeto de reconstrução do MINC, do sistema MINC, e agora também, obviamente, das alegrias da nossa memória nacional. A Biblioteca Nacional ela está sob o âmbito do Ministério da Cultura, né? Por isso está falando. Sob o âmbito do Ministério da Cultura, com servidores realmente exemplares, a tal ponto que, enfim, os desafios todos da preservação são desafios importantes, né? Da manutenção de todos os elementos, assim, tem sido levado a cabo com grande, posso dizer, heroísmo, perspectiva ética e uma grande inteligência sobre o que é a Biblioteca Nacional, qual é a sua função, para onde ela vai, para quem ela deve atender. Então, vai desde o atendimento à concepção do que é um acervo, do que é produzir metadados e assim sucessivamente. Muito bem. Marco, uma coisa que todo mundo pensa ultimamente é sobre o futuro do livro, o futuro das editoras, né? Hoje em dia, você tem sites que você pode baixar os livros gratuitamente, né? É uma realidade do mundo hoje. Aí você tem livrarias fechando no mundo todo, não é só no Brasil também. Nunca foi... pelo menos há muitos anos que não é um negócio muito lucrativo, o mundo editorial, mas cada vez está menos lucrativo, está mais difícil. Você já pensou sobre isso? Como será o futuro do livro e do mercado editorial? Como é que o mercado vai sobreviver a esse novo momento? Né? Vai se adaptar? Quer dizer, claro que vai se adaptar, mas como é que você vê isso? O que o Zé estava dizendo ontem, antes da nossa conversa, a mudança do sistema mundo. E eu acho que essa mudança ela é absolutamente crucial para todos nós, e em todos os campos. O livro, talvez, porque você e eu, embora a nossa diferença de idade seja bastante visível, né, não quero aliá-lo à minha condição de idoso, assim, de tantos anos acumulados, mas nós sofremos ainda muito mais isso, porque havia uma perspectiva analógica que para nós era muito especial, que é desde o cheiro, como se costuma dizer, a busca nos sebos, desesperada muitas vezes, porque você voltava de mãos vazias quantas e quantas vezes e o livro estava lá. Então havia toda uma mística, uma mítica de um trabalho que vem desde a época, digamos, veneziana, né, quando Aldo Manuzio faz o grande design do livro, que é exatamente o mesmo que ele fez há tantos anos atrás. Quase nada mudou. Esse livro tem um comportamento editorial muito claro e sério, ele é a maneira de Aldo Manuzio, com as adaptações, mas a estrutura é a mesma. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu não conhecia essa história, não. Como é que é? Foi em que ano isso?
Eu não conhecia Bom, essa isso foi história. quando, em Veneza, a imprensa, Aldo Manuzio chegou a criar, inclusive, uma academia manuziana que preparava e discutia, quer dizer, era um grande intelectual em Veneza, que, digamos, discutia com outros grandes intelectuais da época, não limitados apenas à República Sereníssima de Veneza, e então, com esse grande conhecimento erudito, o editor era um grande erudito, e junto com seus colegas eruditos, eles então determinavam quais os livros deveriam sair. Então, é interessante que ele era, ao mesmo tempo, grande erudito, grande editor, grande preparador de texto, tudo ao mesmo tempo, e grande difusor de textos. Então, tanto que Erasmo de Rotterdam, a história do livro começa e tem muita ligação com isso, olhava para Aldo Manuzio em Veneza e estava muito orgulhoso que a sua loucura, digamos, já tivesse sido concebida nas vestes, nas páginas de Aldo Manuzio. Então, praticamente ele criou toda isso, a capa contra capa, frontispício, enfim, todos os movimentos que você, Miguel, quando abre o livro, você identifica e vai flutuando a partir daqueles elementos. Então, o que eu quero dizer é que o design foi muito bom. Esse design está há 500 anos, muito forte diante de nós. Mas você, Miguel, certamente não estou acusando, estou convocando. Você, tanto quanto eu, em algum momento, nós usávamos Xerox, nós usávamos, enfim, várias formas de reprodução. Agora, é claro, também na internet, por uma série de razões, usando os fornecedores, né, virtuais que nos dão acesso a uma questão muito importante. O que a gente vai fazer? Fazer como o Carrion, que é um livro interessante, ele não compra mais de determinada importante vendas de internet, ele quer voltar às livrarias. Bom, eu acho que muita coisa pode ser feita. Primeiro, eu acho que as coisas elas vão em paralelo. Vamos supor, a própria Biblioteca Nacional, por exemplo, ela tem lá dois grandes desafios. Um deles é a preservação da matéria, né, dos átomos, né, e a outra é a preservação dos bits, e do que está digitalizado. O que é mais caro? Porque antigamente se pensava, não, coloca no digital, pronto, nunca mais você tem que fazer nada, né? Era como se pensava da democracia. Chega a democracia, pronto, não se faz mais nada que ela chegou. Não é assim. Então, a preservação digital, ei, viva! Ele está lá. A preservação digital, ela como se chama ele? É um menino ou menina? É a Zizi. Quer participar da live? Lindíssima. Então, assim, você tem o digital, que é tão caro para manter, quanto o material. E aí, agora, você tem duas opções. Então, acho que as diversas opções continuarão juntas. O que é preciso fazer é uma política para o livro, que agora está voltando, que havia sido destroçada nos últimos 6 anos e que havia sido implantada pelas políticas do presidente Lula, presidente Dilma, e agora estão voltando com muita pujança. Então, acho que nós temos que olhar, sim, para as livrarias. Não é cantar um canto fúnebre irreversível, mas é pensar como elas, a partir de agora, com a ajuda governamental, porque isso é imprescindível. Por isso que a ministra tem trabalhado diuturnamente, toda a sua equipe, em relação à cultura, não é? Porque a cultura precisa de insumos, ela não se improvisa, ela não é uma sinecura, ela é, de fato, uma constituição importante que explica para onde vai o país, o que o país deseja, sobretudo quando o país pode ser ouvido, auscultado em seus batimentos cardíacos, como eu gosto de dizer. Então, assim, o que a gente vê é uma política séria para o livro, outra política séria em paralelo para a leitura, a difusão do livro, todo mundo diz da morte do livro, interessante isso. Agora, quando você vai para os quilombos, como eu tenho ido muitas vezes, para as aldeias indígenas, em que o livro chega, é uma grande felicidade, é uma perspectiva tátil. O que eu acho que a gente vai ter o convívio dessas várias mídias, e o que interessará a todos nós, sobretudo, é a melhor forma de transmissão das nossas ideias, do legado daqueles que nos precederam e dos futuros leitores que saberão, digamos, perscrutar, buscar no passado e na memória, no repertório de memória, aquilo que é a história das ideias. Nós passamos das cavernas, começamos por uma espécie de internet de caverna, não é? E agora estamos indo para outras formas muito ricas, muito interessantes. E agora cabe justamente as políticas de governo. Cabe também uma política forte para organizar as big techs. Isso é absolutamente necessário. Houve um marco civil da internet quando era o Molon responsável, o deputado. Agora o ministro Flávio Dino tem se destacado profundamente nessa percepção das big techs. Agora, as big techs, elas precisam ser realmente enfrentadas, mas enfrentadas de uma forma assim, interessante, porque talvez era preciso que elas tivessem sido enfrentadas antes. Nunca é tarde para. Só que elas acabaram tomando um grande espaço. E, ao mesmo tempo, para que a gente seja muito honesto e equilibrado, as big techs, talvez, no princípio, gostariam muito que uma regulamentação já tivesse, digamos, precedido o seu próprio fazer. Então, o que agora a gente tem que ter é muita discussão,
muita tranquilidade. A perspectiva ética, ela é inalterável, ela é permanente, necessária, mas há uma série de questões que nós precisamos resolver com tranquilidade, com a dialética necessária, porque chegamos muito tarde, o que não quer dizer que seja impossível, mas é preciso que, tardiamente, possamos recompor as vozes e, digamos, as responsabilidades e os direitos que temos enquanto cidadãos e cidadãos, né, como se costuma dizer. Outro ponto, Marco, que é interessante a gente analisar é a mudança dos hábitos também, sobretudo da juventude. Você falou aí eu sou de uma geração que tinha o hábito de leitura, era uma coisa muito intensa, pelo menos, claro que não é todo mundo, mas quem tinha um percentual maior de pessoas que tinham o hábito de leitura. Eu lia muito, até hoje eu leio muito, mas você vê que as novas gerações, elas mudaram os hábitos, e você entende por quê? Porque você tem uma disputa pela atenção, alguns falam economia da atenção, que realmente é impossível, você não tem tempo, porque é muita rede social, muito videogame, muita série. Isso não existia antigamente. Então você não pode nem culpar os jovens, porque é muita coisa para fazer e não tem tempo hábil para você mais ficar lendo tanto como antigamente, né? Como você vê essa mudança nos hábitos? É uma das discussões mais fascinantes, porque ela tem muitos ângulos, ela é muito poliética, ela é muito ampla. De um lado, a gente viu que essa própria ideia de bolha, essa própria ideia, como foi estudado pelo filósofo coreano alemão, Chan Buliang, de fato, a gente vê que a democracia ficou muito perdida e ela ficou muito atacada e está bastante fragilizada em relação às bolhas, às fake news, aos likes que param apenas nos likes, e, enfim, há uma espécie de fala solitária diante da qual você não tem mais a interlocução necessária, como queria Habermas, para poder constituir a sua fala crítica com a revisão necessária do antagonista, ou a perspectiva dialética, que é o que se espera ter. Então, por isso, essas formas solitárias que a gente vê no Congresso, essas figuras que não se interessam pela verdade e que, de fato, estão no seu agir numa pós-verdade. Bom, essa é uma questão. Agora, do ponto de vista especificamente da leitura, é verdade. Alguns estudos, inclusive da Marianne Wolf, muito interessante, os neurônios da leitura, ela mostra, e não só ela, mas ela também, mais fácil de ser encontrado esse livro no Brasil, em relação à mudança neuronal pela qual estamos passando os leitores, inclusive nós, inclusive você, eu, e, obviamente, as gerações mais recentes, as gerações, sobretudo, que nasceram com este século. Então, o que se pode dizer nesse momento é que há uma mudança neuronal, há, de fato, uma disputa e uma economia da atenção fortíssimas hoje, e que estão realmente mudando, e essa mudança nós ainda não conseguimos, embora seja bastante otimista, nós ainda não conseguimos mensurar ou localizar até onde existe essa relação de ganhos e perdas, né? O que a gente precisa, de fato, talvez reconstituir é que um filósofo italiano de Oxford, Floridi, fala muito da vida on-life, em vez de offline, online, off-life. Então, on-life. Ele vai demonstrando justamente que é preciso retomar todas essas precauções e as necessidades de uma vida realmente positivamente ambígua, porque nós nos servimos muito bem, estamos felizes com uma série de facilitações, temos hoje respostas rápidas, necessárias para textos, por outro lado, a memória, que nos dá a memória, muitas vezes, não é às vezes a internet, os livros que a gente lê, os e-books, etc., mas é a forma de organizá-los, de armazená-los. Inclusive, a sua biblioteca, Miguel, assim como a minha, de muitos outros, uma das questões essenciais dela, biblioteca, não é só você encontrar o livro imediatamente, mas é saber onde está o livro, qual é o título do livro, qual é o nome do autor. Não porque você os organizou, digamos, de ordem alfabética, geográfica, pouco importa a ordem, mas que eles permaneçam fixos para que você os encontre num passar de olhos, inclusive, para reforçar no palácio da memória, para usar um termo de um antigo filósofo, a locação daqueles livros. Ou então, para usar uma expressão de Giordano Bruno, da arte da memória. Mas aí é uma outra coisa. O que eu acho é que a gente vai conviver com essas mídias e, muito possivelmente, essa situação nossa multimídia se organizará cada vez mais na abrangência de suportes que nos traduzam, nos afirmem e nos fortaleçam nessa perspectiva múltipla. É como se a gente pudesse, a depender das nossas escolhas, das nossas perspectivas retóricas e das nossas novas formas de compreender o mundo e de suas epistemologias, é como a gente pode, a partir de todas essas pluralidades de mídia, organizar uma espécie de homem
neo-leonardiano, quer dizer, a convocação sinfônica de todas as mídias, mas com uma preparação forte, filosófica, metodológica, para sua própria utilização e conveniência daquilo que lhe possa interessar ou menos na composição desse grande arcabouço dialógico. Ou seja, eu tenho esperança. Não é simples, estamos construindo. E quem pode prever alguma coisa daqui a 5 ou 10 anos, através da inteligência artificial, é um mistificador. Não há como prever isso. O outro ponto, então, que eu queria abordar com você, queria uma opinião sobre a inteligência artificial. Esse ano, o ano 2023, é o ano da explosão dos modelos de linguagem. O ChatGPT 3.5, o ChatGPT 4.0, que é mais avançado. Já estão dizendo que esse ano ainda vai ser lançado o ChatGPT 5.0, que vai ter uma capacidade ainda maior de formular, de escrever. Então, nesse passo, a gente vai chegar no momento, que não vai demorar muito, que você vai ter modelos de linguagem que vão escrever muito bem. Vão escrever muito bem, e a gente não sabe até onde isso vai. Qual é o futuro do escritor? O escritor vai ficar sem emprego? Não, porque olha só, porque a capacidade de pesquisa, a capacidade de pesquisa, porque não só eles sabem escrever, como eles têm uma capacidade de pesquisa que realmente é sobre-humana, que eles conseguem ter acesso a um banco de dados gigantesco. Mas, enfim, desculpe, pode responder. Não, desculpa, porque houve um delay aqui. Um amigo meu, Paulo Salvetti, na Itália, bem antes da inteligência artificial chegar, ele fez uma entrevista comigo, a inteligência artificial, né? Dizendo como é que era a minha história com os livros. Aí me diz assim na entrevista, meu pai, eu falando através da inteligência artificial, segundo a inteligência artificial que o Paulo Salvetti preparou, né? Dizendo, bom, eu ia com meu pai à livraria. Não era com meu pai que eu ia à livraria. Então, uma série de coisas que eram muito verossimilhantes, não é? E com uma rápida busca, vertiginosa, impressionante, conseguiu impressar uma certa verossimilhança. Isso a gente vê desde a chamada lógica fuzzy logic, que já o trabalho da matemática, da logística, já trabalhava, de que resultam, por exemplo, o Google Tradutor, de que resultam, o ChatGPT, o 4, então, nem se fala, é muito mais avançado. Mas é uma história, digamos, dessa perspectiva do algoritmo e da lógica matemática aplicada. Então, isso já, esse salto não é tão surpreendente para quem vinha acompanhando. Por outro lado, há também muita especulação de science fiction, de ficção científica em relação ao que virá daquela máquina cruel que nos destruirá, e nós temos que fazer como os ludistas, né? E vamos dar uma solução assim radical à máquina. Então, assim, na verdade, escrever como Guimarães Rosa ou como Machado é algo extremamente complexo. Ela pode nos oferecer algumas coisas, mas o próprio Floridi, ele fala no livro dele muito interessante que amarrar o cadarço, isso nenhuma máquina até hoje sabe fazer, porque isso requer muita capacidade, muita inteligência que a inteligência artificial não consegue alcançar. Isso de amarrar um sapato, que é o que nós fazemos sem maiores problemas. É claro que isso vai criar uma série de embaraços ou de desafios de ordem ética, ordem trabalhista, né? Essas coisas me preocupam mais, esse ethos. Mas também, é claro que vamos ver quanto isso poderá nos resultar, digamos, de algumas liberdades, claro, a partir de certas facilitações que nos sejam interessantes. Um pequeno exemplo, muito mal dado, mas vai lá, é quando se proibiu, depois se deixou a calculadora, aquela muito simples, pequenininha, de multiplicar, logaritmos, exponenciais, e a gente levava para a escola, né? Então, isso já era um problema, porque nós não fazíamos mais cálculo. Mas uma ideia é que a matemática não é só a matemática do cálculo, a matemática também da geometria, a matemática da superfície, enfim, uma longa discussão que a matemática não é só cálculo. O problema será fugir da, assim chamada, ditadura do algoritmo. Isso também será uma fase muito importante. Mas os escritores, os escritores de marca, esses permanecem, porque há elementos muito importantes. O que alguém dizia há muitos anos atrás é que era um cara que previa as coisas, né, Kurzweil, um pouco interessante, eu gosto de ironizar com ele, mas respeito muito, mas ele, por exemplo, disse que em 2050 ninguém mais morrerá. E lá a tese, os linfócitos T, a nanotecnologia, os linfócitos T com pequenas câmeras observando todo o nosso organismo no fluxo. Mas ele fala uma coisa muito interessante, o livro dele se chamava, em 2005, salvo engano meu, Máquinas Espirituais. Então, o importante
é que as máquinas, se elas se tornarem cada vez mais humanas, entre aspas, até onde for possível dizer que sejam humanas, melhor. O problema é nós nos maquinizarmos, né? E que a gente perca a nossa humanidade. Então, acho que esses desafios são absolutamente fascinantes. E o meu interesse cada vez maior é sobre a filosofia da informação e a ética da informação. Para onde isso nos levará a partir dessas experiências laboratoriais, algumas mais felizes, outras infelizes, e que tipo de mudança isso também gerará. Então, nós estamos realmente num período absolutamente fascinante, complexo e difícil, mas é também a construção com a nossa assinatura, entre erros e acertos, do que serão os próximos anos. Estamos todos implicados. Muito bem, muito legal que você fala no Kurzweil. Eu tô lendo esse livro, que coincidência, A Era das Máquinas Espirituais. Eu estou lendo. Tem a Era da Singularidade, né? No Kurzweil ele previa essa data de 2050, ou 2000, não sei, a singularidade, né? Quando a inteligência artificial ela vai adquirir uma espécie de consciência e vai poder se auto-aperfeiçoar e vai explodir, né, a capacidade cognitiva dela vai explodir e vai ser outro mundo. Mas, enfim, eu também concordo que é fascinante, porque a gente fica, às vezes, preocupado com algumas coisas, né, sobretudo no mercado de trabalho, mas a capacidade, por exemplo, de resolver problemas de doenças, né, resolver o problema de produção de energia. Você pode, finalmente, por exemplo, a humanidade pode conseguir resolver o problema da fusão nuclear, né? Que a gente até hoje utiliza fissão nuclear, que é sujo, tem detritos, é atrasado, mas a fusão nuclear, que é o maior desafio, e que muitos têm esperança que agora, tanto com o computador quântico, né, associado com a inteligência artificial, vai poder produzir a fusão nuclear, que é como as estrelas são abastecidas, é como as estrelas elas brilham, né? Com fusão nuclear, elas brilham bilhões de anos, é uma energia, seria emancipação, né? Agora, tudo isso vai depender, né, da gente ter regimes políticos, né, que consigam sustentar essa organização social. Cada vez mais será isso, porque o problema a ser enfrentado, das estrelas eu falaria horas, porque eu adoro esse tema, mas se você lembra, a culpa é sua, está dando temas maravilhosos, mas o problema, você tem toda a razão, será a capacidade política da sociedade nas escolhas que deverão ser feitas, sem o fetiche da tecnocracia, porque muitas vezes o que a gente tem percebido, isso está em vários sociólogos da NET, tratando justamente desse fato, por exemplo, de que os algoritmos eles são tão sensatos, eles conseguem responder com tamanha velocidade e precisão, e daqui a pouco a gente não precisa nem mais de Congresso, veja que perigo, né? Daqui a pouco a gente só precisa de uns técnicos, que nem de políticos, de uns técnicos que saibam ler e responder, o que seria um desastre, mas é um discurso sobre isso. E, por outro lado, o que nós estamos vendo é esse gap aumentar muito, inclusive, aí que volta de novo, sabe, Miguel, uma das coisas que eu acho muito importantes, a divulgação científica tem que ser muito agigantada e ampliada, porque é uma parte de cidadania que não se pode negar a quem quer que seja. Divulgação científica, inclusive, ela não é só para divulgar, ela produz a imaginação de muitos cientistas no Ocidente que chegaram a grandes descobertas porque trabalharam justamente desde épocas passadas com a sua própria imaginação, que ciência é imaginação, de conteúdos, de estabelecimento de processos comparativos. Então, essa é uma questão, para que a gente tenha também políticos muito atentos a isso. Alguns projetos que acontecem em Oxford são fantásticos, por exemplo, startups. Então, começar a fazer startups onde? Por exemplo, no nosso bairro, na nossa cidade, para resolver uma questão de trânsito, e assim sucessivamente. Então, acho que é preciso que essa conversa, depois do trauma fascista dos últimos 6 anos, horrendos, que nos deixaram, assim, machucados, será realmente retomar numa base profunda esse papel, o diálogo da ciência com a política, sem uma ciência exagerada, que agora a gente não precisa exagerar, como na época de Bolsonaro, que a ciência, porque o Bolsonaro é imbecil, então a gente tinha que lutar com armas mais quadradas para enfrentá-lo, e era necessário, e não tinha como. Mas a gente sabe também que agora, em tempos normais, a ciência, não das vacinas, pelo amor de Deus, mas a ciência, ela pode duvidar, ela trabalha com incerteza,
a matemática dos últimos anos também veio daí, a física, e sucessivamente. Então, acho que é o momento a gente abrir as portas para uma conversa mais ampla para os próximos anos. E esse pequeno exemplo que eu disse em Oxford, das startups. Então, a gente ver como é que funciona no Rio. Aí fala com a Bahia, de repente é próximo, não é? A gente conversa, e aí vai para São Paulo. Então, eu acho que essa sensibilidade de ver a técnica, a política e o algoritmo, ela é importante, mas ela é sutil, ela pode e deve ser vigiada com muita transparência para que, em nome de uma ditadura de algoritmos, a gente não mate a esplêndida luz da democracia. Muito bom, Marco. Marco, agradeço muito a sua participação, sempre uma honra tê-lo aqui. Forte abraço, boa sorte aí no seu trabalho como presidente da Biblioteca Nacional e a gente se fala em breve. Marco, está me ouvindo? Está me ouvindo, Marco? Agora sim, desculpa, falhou, desculpa, perdão. Não, só estou me despedindo de você, agradecendo a sua participação. Muito obrigado, Miguel. Um abraço a você muito fraterno, viva a TV Fórum. Eu sempre digo a você da minha gratidão, todos esses anos, né, os blogs que trabalharam para referendar a democracia, os nossos valores, e nos sentimos menos sozinhos num período tão difícil como foi da pandemia. Muito obrigado, Miguel. Um abraço a você e aos amigos. Abraço, até a próxima.